luz, nasce do amor. Emmanuel e Chico nos trazem esta reflexão, o cristão e o mundo, mostrando que muitos pensam que é muito fácil se elevar espiritualmente, mas que é um caminhar. A gente começa imaginando ou pensando em se tornar um aprendiz, né, do mestre, para se tornar um discípulo, né, e para efetivamente viver os ensinamentos do mestre. E Jesus lembra sempre, né, como é o processo, quer dizer, que esse processo é gradual. Quando ele compara, inclusive, do ponto de vista de símbolos da natureza, como ele mostrou aqui, que a erva, na plantação, né, ainda está longe de ter a espiga. Quando depois começa a espiga, né, ela também ainda está muito longe do amadurecimento, do grão maduro. Então, começa o pé, depois vem a espiga, depois vem os grãos maduros, né? Tá? Então, é esse o procedimento que acontece com a vida da gente. E aí ele alerta que enquanto a gente estiver envolvido só com as coisas normais da matéria, né? Enquanto a gente não estiver preocupado em se transformar, em se reformar, ninguém nem olha, a gente está fazendo parte do todo. Né? A gente está na diversão, a gente está nos encontros, a gente está nas festas, a gente está trabalhando, mas sem espiritualizar nem o trabalho, às vezes. A gente está só, né, trabalhando para ganhar dinheiro, para sobreviver e assim vai. Mas ninguém está olhando. Isso faz parte, é igual a todo mundo. Mas quando a gente começa a ter mudança de comportamento, né, deixando assim, de vivenciar alguns prazeres materiais, as pessoas começam logo a observar. E se a gente diz que a gente está querendo essa transformação, está buscando outra forma, né, ou se espiritualizar, pronto. Se você já se diz de um caminho religioso, pronto, você tem que mostrar que você já está bem, né? Um nível muito alto. Essa cobrança passa a ser, né, das pessoas que ficam olhando o que você está fazendo, eles querem que você mostre um trabalho quando você está apenas começando. E quando essa cobrança se torna muito grande, é o que ele diz. Às vezes a pessoa que estava propensa a evoluir desiste. Desiste porque é tanta gente a falar que você está no caminho no mundo principalmente, né, onde a esperteza, a malícia predomina, quando você busca ter a pureza de coração, você não pensar mal, você buscar fazer o seu caminhar, pronto. Então já você vai ter críticos à vontade. Mas a coisa mais importante desse processo seria não desanimar. Porque todo momento é momento dessa transformação. Sabendo que ela é gradual, tal qual a planta, para dar o fruto, que por sua vez dá as sementes, né? E a florescência, ou seja, todo um trabalho que não é de uma hora para outra. Né? E nesse processo de busca de transformação, né, que pode acontecer em qualquer momento, vêm as perguntas que foram direcionadas a São Luís. Né? Será que alguém que está em sofrimento,
que não tem mais jeito do ponto de vista daquilo que a gente conhece de ciência para salvar ou para aliviar mais as dores? Será que a gente poderia usar a prática de eutanásia, vamos dizer, né? Aquele sofredor? Você sabe que é um sofrimento para o materialista que não tem lógica, né? Mas quando a gente aprende no Evangelho que essa transformação pode se processar em qualquer momento, inclusive no último momento, como ele aqui comenta, que às vezes o paciente que está comatoso, né, muito ruim, de repente ele acorda, ou ele então tem noção de si e busca, e se arrepende de coisas que fez. Tá? E com isso a gente sabe, mesmo nos últimos instantes, que o que ele vai ter que trabalhar do outro lado, em termos de sofrimento, serão menores do que se ele não tivesse tido esse arrependimento. Então, é por isso, né, que não nos é permitido a prática da eutanásia. Né? Porque você está tirando a oportunidade daquela pessoa refletir a vida que teve, ter atitudes diferentes. Mas ele já não pode resolver, mas ele pode orar, pode ter misericórdia com ele e se perdoar, pedindo perdão. Né? Então, eu acho que essa primeira mensagem aqui do Evangelho, né, da pergunta São Luís, ela é realmente, efetivamente, bem clara. Né? E quanto à outra, quando ele diz que a pessoa que está também desenganado não tem coragem ou não quer se suicidar diretamente e se expõe, se é válido, ela se expor numa guerra, em algum lugar que vá, né, vá de encontro, ela sabe que vai morrer, mas como se no fim seria de uma forma útil, né, teria utilidade a morte. E isso vem mostrar que é o sentimento dele, continua sendo de suicídio. O sentimento dele não é de utilidade diretamente. Porque ele mesmo diz, se ele queria ser útil, no caso da guerra, ele já tinha, né, antes até, ele já estava servindo o seu país, ou servindo uma comunidade. Né? Tá? Então, esse é um caminho. Às vezes eu estou me expondo a perigos, tá? Mas eu estou com o ideal é de transformação, o ideal é de ser útil, de fazer o bem. Né? Então, é bem diferente de eu querer me expor aos riscos, né, com intenção não só de fazer o bem, quer dizer, de ser um exemplo, ou ser útil, não, é de abreviar meu sofrimento. Então, é esse sentimento, há uma diferença entre as duas coisas. Eu posso estar no mesmo lugar, mas com sentimentos diferentes. Né? E como que vale sentimento? No caso específico aí, o sentimento prioritário neste caso seria abreviar seu sofrimento e não ser útil. Tá? Ou seja, você pode estar pensando em ser útil, mas você está em busca de forma inadequada. A primeira coisa que a gente precisa aprender é atravessar as adversidades, buscando força, que é isso que a gente tem que pedir ao nosso mestre. Força na travessia, porque não é fácil. A travessia é sempre difícil. Tá? A gente não veio aqui, né, para festas. Embora a vida seja uma festa natural, porque estar vivo é um presente, tá? Na realidade, a gente está aqui para esse processo de aprendizado.
e o que inclui alegrias e tristezas, tá? Coisas boas, mas ao mesmo tempo dificuldades, às vezes, muito grandes. Mas que só nos é dado aquilo que a gente está apto a enfrentar. Embora a gente às vezes se sente tão fragilizado, principalmente quando a gente está diante da dor, que a gente desespera, nem orar às vezes a gente sabe. Né? Mas busquemos não esquecer que nós temos condições de enfrentar as adversidades da vida. Tá? Mesmo aquelas que vão nos levar de volta à casa do Pai. Né? De volta ao túmulo, de lá à casa do Pai. Então, a gente precisa, né, ter dentro de nós essa força que vem de Jesus, essa energia que nos capacita para travessias difíceis, né, mas que, com certeza, vitoriosas, se assim nos esforçarmos.